テレビうちの視聴者の皆さん、こんばんは。そして日本の皆さん、おはようございます。ブラジル・サンパウロからお送りします。ブラジルは人種のるつぼ、海外最大の日系人社会を誇るこのサンパウロから皆さんにお送りします。エリアネさん。Boa noite a todos. Agora passaremos a mostrar programas que integram Brasil e Japão. はい、日本、ブラジル、どうぞご覧ください。世界の皆さん、おはよう、こんにちは、そしてこんばんは。テレビうちのポッドキャストの時間になりました。ブラジル・サンパウロからお送りします。ブラジルは人種のるつぼ、そして世界最大の日系人社会を誇るここサンパウロから皆さんにポッドキャストをお送りします。今流行ってますね。こちらにいらっしゃるのが私のサポーターで、ミノル・ヒラトミさん、ファビオ・ミノル・ヒラトミさんです。エンジネイロ、そしてパレストランチ。ミノルさん、こんにちは。Oi, boa tarde. Né? Vamos fazer aqui uma tarde bem agradável. 今日もよろしくお願いします。今日も素晴らしいゲストをお送りしてますね。お送りしますね。マリオ・ヒラタさんです。Por favor, ミノルさん、マリオさんの、ね。Sim. Hoje a gente vai estar aqui na presença do senhor Mário Hirata. Ele é o fundador e presidente da Forem Invel. Ele é presidente do Instituto Invel de Tecnologia e Pesquisa do campus da USP, membro da Sociedade Japonesa de Estudo do Sono no Japão, membro da Sociedade Brasileira de Profissionais de Pesquisas Clínicas, bastante coisa, hein, seu Mário? Pesquisador, colaborador do Grupo da Dor do Hospital das Clínicas da USP, pesquisador, colaborador do setor neuromuscular da Unifesp. Só grandes faculdades, hein? Proprietário das patentes de invenção da biocerâmica MIG-3. Seja bem-vindo, seu Mário. Muito obrigado. Empresário de 5 continentes, mundo todo conhece. Mário-san, よろしくお願いします。どうぞ、Mário-san. Como é que começou, né? Dá para apresentar para nós? Essa é uma tecnologia, né, que a gente fala medicina de vestir, né, Minoru? É uma roupa que melhora a saúde das pessoas. Então, a grande inspiração, né, para a produção desse tipo de material é que nós, há 27 anos atrás, eu acreditei que isso poderia beneficiar toda a sociedade, poderia beneficiar as pessoas, a nossa família, até todo mundo, né? E desde anos, se a gente entender, né, como é que foi a expectativa de vida, cada vez mais as pessoas estão vivendo mais. Então, em 1835, a pessoa vivia 35 anos, né? A média de vida era 35 anos. Nessa época não tinha nem anestesia. Antigamente, 50 anos já era idoso, né? Isso. Agora, 50 anos é criança, né? Sim, é. Então, quer dizer, a expectativa de vida foi aumentando, né? Então, de 53 foi para 69, 76 hoje. Isso devido à evolução da medicina, né? Então, a evolução da medicina, evolução da biomedicina, que descobre novas maneiras de descobrir a doença antes da hora, né? Então, exames laboratoriais, né? Que é raio-x, ressonância magnética, tudo isso veio para aumentar a expectativa de vida das pessoas. E segundo a revista Economist, né, o homem hoje já consegue viver 120 anos. Né? 120 anos. A gente ainda é jovem, né? Exatamente, a gente com 70 anos está na metade da vida ainda, né? Então, tenho 4 netos, então dá para ver até tataraneto, né? Sim, dá para ver, dá para ver casamento de tataraneto daqui a pouco, né? Então, no Brasil tem 37 mil idosos com acima de 100 anos de idade. Longevidade brasileira também é aumentando bastante. Aumenta bastante. No Japão tem mais de 100 mil pessoas com mais de 100 anos de idade, né? Então, no Brasil tem 37 mil, é 1/3 praticamente do Japão. Agora, é importante também saber o que acontece, a saúde da pessoa, né? As mortes são principalmente a parte de cardiovascular. Então, a gente ouve muito a pessoa falar assim,
tal pessoa morreu de infarto, tal pessoa morreu de AVC, né? Ah, tal pessoa tem pressão alta, tem muita doença cardiovascular. E segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Saúde é estado completo, né? Do bem-estar físico, mental, social, não somente a ausência de doença. Então a pessoa fala assim, então eu não tenho doença, então eu tenho saúde, né? Mas a saúde em geral tem que pensar também na prevenção, né? A saúde mental, né? Então tudo isso aí faz parte, né? Agora, né, Mieko-san, a realidade que a gente ouve, né, que tem muita gente tem esse tipo de problema, né, Minoru? Uhum. Né? Assim, olha, já ouvi falar que tem gente que tem fascite plantar, Inflamação né? no corpo, né? Inflamação, fibromialgia, né, reumatismo, artrite, pressão alta. Muita gente, esquecimento, né? Aumentou muito a pessoa que esquece. Até a gente, né? Fala assim, nossa, onde que eu coloquei a chave? Onde que eu Eu coloquei o também documento? tenho artrite, artrose. Sim. Só que sem tomar anti-inflamatório, sem tomar remédio. Sim, Estou usando esse luva, Sim. envio também. Sim. Alivia bastante. Porque tem problema? Porque tinha queda Sim. 20 anos atrás. Quebrou bastante. Não tem tendão. Então, afetou um pouco. sim. Por exemplo, a insônia também aumentou muito a insônia. Né? Que insônia é grave, né? Porque tem um negócio chamado higiene do sono. Então, quando inventou a luz elétrica, o nosso organismo acha que noite é dia. Né? Então, nos nossos olhos, quando entra a luz, o nosso cérebro acha que é dia, então não produz melatonina. Então, Cérebro grava tudo, né? grava tudo. Sim. Sim. E quando vê luz, acha que é de dia, não é de noite. Então, isso que... E fora isso, muitas pessoas que usam celular à noite, né? Então, tem dificuldade de dormir, né? Porque entra a luz azul no olho e no cérebro, né? Então, a insônia aumentou muito, o problema de insônia. Artrose também tem bastante, né? Pessoa com inflamação no joelho, dor lombar também tem bastante, Alzheimer também aumentou bastante. Tudo isso também que aumentou a expectativa de vida e começou a vir doenças que antigamente não tinha muito, Sim. né? Que é doença da própria idade, né? Varizes também, rugas, fadiga, flacidez, estria, tudo isso aí é um problema que a gente ouve muito hoje em dia, né? Quedas, AVC. Às vezes, até acontecer, fica assim, a gente fica descuidando também, né? Sim. Então, Descuidando e depois aparece dores, aí fica com medo, aí fica correndo tratar. sim. Aí, né, que segundo Prêmio Nobel de Medicina, né, 3 cientistas descobriram que maior parte da parte de problema cardiovascular, ele vem através da falta de produção do óxido nítrico. Muita gente não ouviu falar de óxido nítrico, né, Minoru? Lá no Japão né? fala Isankachiso. Sim. Essa palavra o povo assim conhece. Em Sim. geral conhece todo mundo Isankachiso. Só que no Brasil óxido nítrico, a pessoa não está sabendo muito, parece. Sim. Infravermelha, longa distância, a pessoa sabe bastante, mas Sim. óxido nítrico Sim. é difícil pessoa Então, falando. Em 1998, né, 3 cientistas americanos descobriram mecanismo de ação do óxido nítrico, né, que esse é o que é considerado molécula da vida, né, que sem óxido nítrico não tem vida, né? Então isso que o que acontece? As nossas artérias eles vão envelhecendo e vão morrendo. Então, com 10 a 30 anos, tem artérias assim capilares. Com 50 a 60 anos, já começa a perder, e 70 a 90 já perde quase tudo, né? Então, esse é um grande problema que vem trazendo doença para as pessoas, né? Aí que esses 3 cientistas, né, eles desvendaram o mecanismo de ação do óxido nítrico. Então, com essa inspiração, né, que nós criamos um instituto de pesquisa, chamado Instituto de Tecnologia e Pesquisa, junto com, dentro do campo da USP, né, Minoru? Junto com a Escola Paulista de Medicina, junto com a USP,
setor neuromuscular da USP, setor de neuromuscular da Escola Paulista e setor de grupo da dor do HC, junto com o Chubu University, que é biomateriais, IPEM, que é energia nuclear, Unicamp da fisioterapia. Então fizemos um pool de convênios para pesquisar aquilo que chama-se biocerâmica. É topo de medicina, né? Sim, pelo menos aqui no estado de São Paulo são os melhores, né? Então é muito interessante porque, né, Minoru como engenheiro, né? Então o que acontece? O nosso corpo, ele está irradiando uma frequência de onda, né? Nós somos energia, né? Então essa frequência de onda que nós estamos irradiando, ele tem medida, né, que é de 8 microns. Então, só que essa biocerâmica, ele consegue captar esse 8 microns, que uma roupa comum não está absorvendo infravermelho, não absorve. A gente está perdendo, né? Só que quando tem biocerâmica, ele bloqueia. A roupa com biocerâmica, ele bloqueia e não deixa sair esse infravermelho, né? E manda de volta para dentro do corpo. Então, essa é a nossa tecnologia, né? Então, eu estou vendo aqui uma fotografia que mostra, esse aqui é ampliado em microscópio eletrônico de varredura, dá para ver direitinho a quantidade de biocerâmica que está grudado. Mesmo que né? suando, não tem muito cheiro, aquele cheiro de bactéria. Sim, não tem. A pessoa não sente nenhum cheiro, né? Porque aqui é totalmente é a cerâmica que irradia luz, né? Essa frequência de onda é considerada luz. Então, ele age da seguinte forma, né? Nós temos molécula de água no nosso corpo. E a molécula de água tem energia, né? O nosso material, essa frequência de onda, ele agita a molécula de água, ele separa aquilo que chama cluster de água, né? Que a água tem positivo e negativo, molécula tem positivo e negativo, ele vai grudando uma na outra. Só que esse infravermelho, quando a pessoa coloca um tecido como esse, ele separa o cluster, né? Ele separa e deixa mais fluido a água. É como se fosse menos denso a água. Isso melhora a fluidez do sangue também. Ele melhora a parte de fáscia muscular. Que é fáscia muscular, aquela parte branca, né, que reveste o músculo. Aquilo lá é totalmente hidratado e tem irrigação sanguínea. Então ele melhora a fáscia muscular. Por isso que quando a pessoa usa a nossa roupa, ele melhora a flexibilidade. Melhora a água e melhora sangue também. Melhora sangue, porque sangue tem 94% é água. Então está melhorando a água do sangue. Melhorando a água de sangue. Melhora Sim. a água do cérebro, melhora a água dos olhos, melhora a água do coração, né? Onde tem água, ele vai agir. Esse efeito... Quando a água está suja, nosso corpo também envelhece. Sim. Também. Essa água suja é como se fosse toxina, né? A toxina tem que ser eliminada por drenagem. Sim. Drenagem linfática. Quando não circula, a água também fica parado. Sim. Sim, então esse Sangue efeito. parado, água parado. Sim. Aí, igual água de, assim, água de algum lugar, se fica parado, também apodrece rápido, Apodrece né? rápido. Se fica mexendo, a água também está limpo, né? A água tem que ter movimento. Sim. Né? O corpo também tem que ter movimento, né? Então, isso que a nossa tecnologia, né? Ele dilata as artérias e mexe com o chamado adesividade plaquetária. Ele mexe com a qualidade do sangue. Então, isso que nós pesquisamos aqui no Brasil, no setor neuromuscular da Unifesp, né? Essa pesquisa não é uma pesquisa simples, viu? Porque toda pesquisa tem que ser comunicada à Anvisa, ele tem que ter aprovado pelo Comitê de Ética de uma universidade, então foi aprovado pela Unifesp. Depois tem que ter estatístico para calcular quantas pessoas precisa estar na pesquisa. No nosso caso ainda é padrão ouro, chama duplo cego. Então, padrão ouro, você usa verdadeiro e falso, né, na pesquisa. E aí que saiu comprovação que aumenta em média 89% a produção de óxido nítrico. Né?
topo de doutores também, né? Nossa, parabéns, né, Mário-san? Trabalha junto com eles também. Sim, só professores assim Sim. melhores do Brasil, né? Que nós trabalhamos, né? E eu vou mostrar um vídeo bem curtinho aqui que dá Sim. para ver. Sim, vamos ver, né? Esse vídeo tem alguns segundos só. Aqui dá para ver, né? Aqui pode ficar vendo esse lado esquerdo nosso, né? Na ponta do dedo do pé começa a mudar de cor. Essa mudança de cor significa que está produzindo óxido nítrico. Como produz óxido nítrico, ele aumenta a circulação. E um lado, ele melhora muda a cor por causa da produção do óxido nítrico. Esse vermelho, o que é? E vermelho significa temperatura. Temperatura. Então a temperatura ele muda, né? Porque muda o fluxo sanguíneo. Lado direito, temperatura baixa. Sim, isso. Não é que temperatura lado direito não aconteceu nada. Assim. Né? Então não muda a temperatura. Não muda porque não melhora a circulação. Esse daqui, por exemplo, nós colocamos na panturrilha. Panturrilha é a batata da perna, né? E mesmo colocando na panturrilha, primeiro começa melhorando na ponta do dedo do pé. Então esse produto, para quem tem pé diabético, para quem tem artrite, para quem tem artrose, né? Para quem tem dores, ele vai funcionar muito bem. Esse amarelo, o que significa? Amarelo é uma temperatura depois do vermelho, né? Onde é branco, onde tem mais fluxo sanguíneo. Depois é o vermelho, depois amarelo, depois verde, depois azul, depois preto. Então é a sequência da temperatura, né? Aqui está mostrando aqui que tudo isso devido à produção do óxido nítrico, né? Então na nossa pesquisa saiu em média 89%. O qual que é muito interessante porque simplesmente a gente está usando uma roupa, viu, Minoru? É uma roupa. Então é uma roupa que sem você tomar um comprimido, né, que pode fazer mal para os seus rins ou para o fígado, a roupa vai aliviar a dor da pessoa, né? Então vai aliviar sofrimento, porque a dor ele afeta o cérebro. Sim, Mário-san, desculpe, eu gosto muito do produto de Invel. Este aqui eu uso todos, menos cueca. Sim. Menos cueca eu uso todos também. Sim. Funciona mesmo. Aliás, estou usando esse Sim. blusa, né? Sim. E coral, tem dois tipos. Sim. E tem luva também, sempre uso. Sim. E até assim, retalho de calça comprida também estou usando. Sim. Então, é muito bom. Então, todos os dias eu utilizo também. Sim. Olha, a gente recomenda, né? Inclusive no Japão, né? Todo geriatra fala que praticamente é uma necessidade você estimular o metabolismo, é uma necessidade de melhorar a circulação. Então, quer dizer, isso vai melhorar muito a qualidade de vida, né? Então, a pessoa fala, o que é bom usar, né? O que é bom usar? Quanto mais usar é melhor, sabe por quê? Porque nós temos sangue em todo o nosso corpo. Sim. Né? Então, tem o coração, tem o sangue desde a cabeça até os pés, né? Então, se melhorar o fluxo sanguíneo, melhora a saúde da pessoa. Porque funciona bem cérebro, funciona bem intestino, Sim. funciona bem estômago, Sim. corpo todo. A gente sente bem, né? E naturalmente assim, sociedade, relações humanas também, dá para ter boas comunicações com todo mundo. Então, naturalmente, a gente fica saudável, tudo, né? Em geral. Principalmente cérebro, né? A gente tem que cuidar bem do cérebro, né? Que quando a pessoa fala morte cerebral, já foi, né? Então, cérebro, a gente poder ter raciocínio, né? Tudo isso é importante, né? A parte de... Sim. Né? Então, com essa mesma tecnologia, nós desenvolvemos, por exemplo, esse foi o produto número 1, que foi uma bermuda para a área de estética, né? Que é a bermuda que melhora a aparência da pele e melhora a celulite, né? Porque celulite também é uma inflamação. Então, esse foi o produto, até hoje é o carro-chefe nosso, produto que mais vende, né? Que é uma bermuda
E depois também temos assim, tipo palmilhas, viu? Que palmilha é muito importante, né, Minoru? Porque a parte do pé é a parte mais longe do coração. Então tem que cuidar bem do pé, né? Tem que cuidar do pé, até porque eu acho assim interessante quando a gente... Eu já uso há 27 anos, né? Mas quando a gente vai fazer algum evento, né? A pessoa é muito mais jovem do que eu e fala assim, tô cansado, né? Porque não tem que cansar, né? Por que está cansado? Porque tem pouca circulação sanguínea, tem inflamação no corpo, por isso que cansa, né? Então, normalmente, se você tem boa circulação, você não cansa. Você começa o dia trabalhando cedo, trabalha o dia todo, à noite você é convidado para ir no aniversário, você vai no aniversário e chega 10, 11 horas da noite em casa, não está cansado. どうもありがとうございました。今日のゲストは、mundialmente conhecido Mário Hirataさん、Foen Inbelの社長、nosso grande orgulho também de Nikkei ね。はい、どうもありがとうございました。チャオチャオ。Tchau, tchau. Tchau. Você conhece Foen Inbel? Roupas medicinais. Olha, lenço, bonito, né? E coral, luva, aliviadores, artrite, artrose. E bermuda, cinta, tira celulite, né? Alivia assim, intestino também. Roupas inteligente com biocerâmica MIG-3, infravermelho longo, melhora a circulação sanguínea, alivia dores, traz bem-estar. Aí, naturalmente, sociedade, relações humanas, família, amor, trabalho, tudo melhora. Traz bem-estar. Boa noite a todos! Você está na TV Utiná, no quadro Minutos Eliane Yamada, que sou eu. Muito obrigada por estar acompanhando a nossa programação. E agora vou contar uma historinha que se chama Cave um Metro a Mais. Derby era um americano
que passava por uma fase de inquietude. Estava enjoado de sua rotina de vendedor de seguros. Resolveu então vender tudo e comprar um pequeno sítio no interior do estado do Colorado. E começou a preparar o terreno para plantar. Ao escavar, encontrou uma pedrinha brilhante e, ao analisá-la, descobriu que era ouro puro. Ele ficou todo entusiasmado, chamou seus parentes e amigos mais íntimos e formou um grupo para procurar ouro. E resolveu também comprar todos os terrenos vizinhos e adquiriu máquinas e equipamentos e então passou a escavar. Cavou por meses e meses e não encontrou mais ouro. Seus parentes e amigos começaram a desanimar. Onde estava o ouro? Todos os membros do grupo, um a um, pediram a Derby o dinheiro que haviam investido. E ele ficou sozinho com um grande terreno e muitas máquinas. Mas continuou cavando, porém suas esperanças foram minguando. E ele também desistiu e vendeu tudo ao primeiro que apareceu. Ele voltou para a cidade então e recomeçou sua atividade de vendedor de seguros, mais desanimado ainda. E quando alguém não queria comprar, ele nem insistia, ele logo desistia. Ele estava se sentindo fracassado e infeliz. Certo dia, ele leu uma notícia no jornal que lhe chamou a atenção. Descoberta uma mina de ouro, das mais valiosas do mundo. Ele empalideceu quando constatou que se tratava de suas antigas terras, a que ele vendeu por uma ninharia. Ele continuou a ler o jornal e viu a declaração do novo proprietário. Nós não tivemos muito trabalho para achar a mina principal. Tivemos apenas que cavar 1 metro a mais e pronto. Ao ouvir isso, Derby foi à loucura. Bateu a cabeça na parede por diversas vezes e se lamentou profundamente. E então mandou gravar uma placa que dizia: na vida, tudo depende de se cavar 1 metro a mais. E foi com essa frase em mente que ele foi à luta e mais uma vez recomeçou sua vida como vendedor de seguros. E em pouco tempo, firmemente, se tornou o melhor vendedor da empresa. Ele não aceitava mais um simples não como resposta. Ele argumentava, persistia, trabalhava com otimismo. Acreditava que na vida tudo dependia de se cavar 1 metro a mais. Não demorou muito, ele comprou a empresa e também parte da sua concorrência e tornou-se um especialista em vendas e técnicas de venda. Se tornou um homem vitorioso. E eu desejo para você que você tenha a persistência desse homem que do mais profundo arrependimento tirou uma grande lição e principalmente força e motivação para vencer. Cair é para muitos, levantar é para poucos. Espero que tenham gostado e desejo a todos vocês um excelente fim de domingo e uma maravilhosa semana. Tchau! テレビうちなの視聴者の皆さん、今日の番組いかがでしたでしょうか。あっという間に終わりましたね。Que peninha, né, Eliana san? Passou rápido. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje e domingo que vem tem mais. はい、そしてスタッフの皆さん、どうもありがとうございました。それでは来週の日曜日まで。チャオチャオ。Tchau!